A ilha de Santa Catarina tem um passado muito rico em imagens, mapas, porque por aqui passaram uma série de navegadores nos séculos XVI, XVII, XVIII. Era um caminho assim mais fácil para se chegar ao Pacífico, antes da construção do Canal do Panamá e antes da construção do Canal de Suez. Isso fez com que a ilha de Santa Catarina fosse um porto estratégico, né, para as navegações que procuravam tanto a costa do Pacífico americana quanto a Austrália e Nova Zelândia. A imagem alegórica mais antiga que se tem da ilha de Santa Catarina foi criada por Hans Staden em meados do século XVI. No final do século XVI, Theodor Brie publicou uma edição das viagens do Hans Staden e elaborou melhor a gravura do Hans Staden, né, mostrando então pela primeira vez os limites da ilha, a proximidade com o continente, os índios que moravam no continente. Ele representa tanto os barcos quanto as aldeias dos índios no continente. Também é interessante que Brie representou, né, os europeus cortando e comendo o nosso palmito. O palmito é uma coisa que os índios utilizavam para alimentação e era desconhecido na Europa. A vista mais antiga da cidade de Florianópolis, na época Nossa Senhora do Desterro, foi desenhada em novembro de 1785 por Duché de Vanchy, que era o artista da expedição La Pérouse. Nessa vista é possível ver o atual Palácio do Governo, o Forte Santa Bárbara e a Igreja Matriz. É interessante que Duché de Vanchy, nessa vista, ele escolheu 6 personagens para ilustrar, né, as pessoas que habitavam a ilha de Santa Catarina naquela época. É possível ver primeiro uma figura enigmática olhando a cidade do que hoje é o Hospital de Caridade. Depois se vê um mendigo sentado no chão. Depois se vê um padre conversando com uma mulher branca. E na extrema direita da gravura é possível ver um oficial francês conversando com uma mulher negra, ambos descalços. Os viajantes se chocavam um pouco com a maneira, isso tanto os franceses quanto os russos, com a maneira que os escravos eram tratados aqui na ilha de Santa Catarina. Também é interessante que essa gravura acabou sendo publicada várias outras vezes, e cada vez que ela era reeditada, às vezes ela era modificada, né? A modificação mais interessante foi pelo Visconde de Porto Seguro, né, numa história do Brasil em 1862, em que ele eliminou, né, o pobre, o mendigo, que passou a ser representado por um trabalhador, e ele eliminou as 2 mulheres, né, cortando ao mesmo tempo tanto as mulheres quanto os negros que habitavam a ilha de Santa Catarina. Um contraponto contemporâneo interessante é de Fernando Lindotti, né, que fez uma obra chamada O Espólio dos Viajantes. No Espólio dos Viajantes, no meio de uma floresta úmida, Lindotti conseguiu inserir uma pedra, né, que foi utilizada por Duché de Vanchy, uma pedra alegórica que ele coloca no alto do morro hoje do Hospital de Caridade. Lindotti também conseguiu, dentro da composição, inserir uma outra gravura que tem aqui, de Choriz e Chamisso, que foram 2 viajantes russos, né, em que ele mostra uma folha de palmeira. E Lindotti também incluiu nessa mesma obra 2 sementes de algodão que foram desenhadas por Fraisier. Essas sementes de algodão são a primeira representação da flora da ilha de Santa Catarina, feita em meados do século XVIII. Depois da expedição de La Pérouse, que foi uma expedição muito importante, seguiram 2 expedições russas, né? A primeira foi coordenada por Krusenstern, e de Krusenstern a gente tem na exposição 3 gravuras.
uma mostrando a cidade, né, uma vista parecida com a vista de Duché de Vanchy, foi feita por um astrônomo chamado Horner, 10 anos depois, 10 a 15 anos depois da estada aqui do Duché de Vanchy. Essas gravuras são de 1804, 1805. Nessa gravura a cidade tinha crescido um pouco, né, e é possível ver a construção da igreja de São Francisco, hoje perto do mercado público. Também daí desenhado por Tilésios, que era um médico que também fazia parte da expedição Krusenstern, se tem uma vista do Réveillon de 1804 para 1805, uma festa no espaço que hoje é ocupado pela Praça 15 de Novembro. Na época esse espaço era vazio, né? E uma segunda gravura do Tilésios mostra São Miguel, na época São Miguel da Terra Firme, porque era onde os navios se abasteciam de água. Então é possível ver o encanamento utilizado pelos navios para encher os seus porões de água, para água potável, para continuar a viagem. A ilha era cheia de coqueiros, e a primeira descrição assim botânica dos coqueiros do Brasil foi feita por Chamisso, e nós temos aqui uma gravura do Choriz mostrando essa descrição do Chamisso. E Choriz também documentou a escravidão na ilha de Santa Catarina. A exposição tem uma gravura com 4 cabeças de escravos originários do Moçambique, mas que foram desenhados aqui. E tem 2 desenhos com 2 cabeças cada, de também escravos que habitavam aqui a ilha de Santa Catarina. A exposição Iconografia 344, em homenagem aos 344 anos da cidade, vai ficar até o dia 1º de junho, de segunda a sexta-feira, das 11 às 7 horas da noite, na Fundação Cultural Badesc, que fica na Rua Visconde de Ouro Preto, próximo ao Teatro Álvaro de Carvalho. Todos estão convidados, né? Acho que tem muitas coisas interessantes nessa exposição.